A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Prazer tê-los aqui novamente para a apresentação do plano de estudo com infográfico, dessa vez da lição 8, classe adultos das lições bíblicas CPAD. Título geral do trimestre é Batalha Espiritual, o Povo de Deus e a Guerra contra as Potestades do Mal. A lição do número 8 tem como título Nossa luta não é contra carne e sangue. O texto áureo vai dizer em 2 Coríntios 10:4, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Verdade prática, por trás das aparências há uma batalha espiritual invisível contra a igreja. Os objetivos específicos para essa lição são: 1. Destacar a inclusão do tema Nossa luta não é contra carne e sangue, no final da epístola, no caso a epístola de Efésios. 2. Salientar que o crente depende exclusivamente de Deus. E 3. Mostrar que a nossa luta é contra os poderes das trevas. A leitura bíblica em classe, em Efésios 6, versículo 10 ao 12, diz: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E aqui eu peço atenção para que você, professor, evite detalhar os itens da armadura de Deus, pois isso será abordado na próxima lição. A lição de número 9 vai falar conhecendo a armadura de Deus e vai tratar, olha o cursor aqui embaixo, ó, na parte destacada, do versículo 13 ao versículo 20. Então hoje a gente está trabalhando do versículo 10 ao versículo 12. Você pode até fazer algumas citações da armadura, mas sem detalhar, porque senão você vai perder a lição da semana que vem ou terá que repeti-la. Fica aí então essa importante dica. A introdução diz o seguinte: o tema da presente lição trata dos poderes ocultos das trevas e de como se proteger deles, pela força do poder de Deus. Embora o apóstolo Paulo não apresente a origem nem a biografia do príncipe das trevas, ele nos ensina a importância de conhecer as astutas ciladas do nosso inimigo. O diabo já perdeu a peleja, mas continua fazendo estrago nesse período entre o início e o final da jornada da igreja. E aí meu destaque fica para a primeira parte da introdução. A leitura diária eu sempre recomendo que se leia no início da aula para que os alunos estejam inteirados da lição, se isso for útil para a sua aula, professor. Aqui está então o nosso infográfico propriamente dito, onde você pode ver a lição como um todo e distribuir aquilo que seja mais importante para você falar. No caso, eu estou fazendo aqui um destaque no tópico 3, está selecionado com um contorno em amarelo, porque é o tópico em que eu acredito que se deva gastar a maior parte do tempo. Então, esse infográfico serve para você assimilar de maneira mais rápida tudo que vai ser dito ou trabalhado na lição, e isso ajuda também a acelerar o seu processo tanto de conhecimento, como da forma como você vai estudar e abordar a lição para os alunos. E aí, isso daqui é útil para os professores, uma sugestão de tempo: 10 minutos no primeiro tópico, 20 no segundo e 30 no terceiro, que é a parte mais importante. Tendo em vista que, em média, nós temos 1h10 aproximadamente de período de aula. Algumas classes têm um pouco a mais, outras classes têm um pouco a menos. Se você conseguir chegar até o final da lição, é possível que sobre ainda uns 10 ou 15 minutos para que se elimine dúvidas que surgiram durante os tópicos e não puderam ser abordadas ali. Então, fica essa sugestão para os professores trabalharem da melhor maneira que puderem, sempre tendo a ideia de que muitos alunos, por lerem toda a lição, gostam que elas cheguem até o momento da conclusão. E a gente então entra no primeiro tópico, e o primeiro tópico vai falar sobre a inclusão do tema no final da Epístola de Efésios.
E aí, a minha dica aqui é não gastar muito tempo nesses subtópicos, pois eles serão complementados de modo muito parecido pelo tópico 2 da lição. Então, você lendo é, o subtópico e as referências, se estender no mínimo possível, você vai poder complementar isso no segundo tópico e não será repetitivo. E aí diz o seguinte, esse primeiro tópico, a inclusão do tema no final da epístola. Os 3 capítulos iniciais de Efésios são teológicos e os outros 3 são práticos. Uma perfeita combinação de doutrina cristã e dever cristão, de fé cristã e vida cristã. Mas, de repente, o apóstolo Paulo nos surpreende com um no demais, encerrando a epístola com um assunto de vital importância, a luta contra o reino das trevas. E aí, no primeiro subtópico, diz o seguinte: a explicação sobre no demais. O apóstolo Paulo parece usar essa expressão para introduzir a conclusão. Isso não é nenhuma anomalia, visto que Paulo emprega essa estrutura em outro lugar. Essa expressão aparece traduzida quanto ao mais, na Nova Almeida Atualizada. E, finalmente, na tradução brasileira, mas não devemos perder de vista que o termo paulino significa literalmente desde agora. Que diferença isso faz? Muita. No caso do verso 10, a ideia é de que daqui para frente o conflito contra o reino das trevas será contínuo até o retorno de Cristo. Desse modo, o tema é atual e a luta da igreja continua contra as hostes infernais. No subtópico 2, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Jesus disse certa vez: sem mim nada podereis fazer. Paulo empregou a voz passiva para fortalecei-vos. Isso mostra que não se trata meramente de esforço humano, mas da completa dependência do Senhor Jesus. A expressão força do seu poder é um enérgico pleonasmo, figura de sintaxe pela qual se repete uma ideia com outras palavras para proporcionar elegância ou reforço à expressão, usado aqui para reforçar a magnitude do poder de Jesus. Esse poder provém do Espírito Santo, Efésios 13:16, e é a atuação da Trindade na vida da igreja. Mais uma vez, lê o trecho ou subtópico, lê as referências e se estender o mínimo possível. O subtópico 3 vai falar sobre o emprego da figura de linguagem. As figuras são recursos linguísticos que merecem atenção especial pela sua beleza e pelo seu papel na hermenêutica. A anáfora é uma figura de linguagem que consiste na repetição de uma mesma palavra no começo de frases sucessivas com o propósito de enfatizar a afirmação. Aqui encontramos por que não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Nessa anáfora, a preposição grega pros, contra, é usada 5 vezes para reforçar a ideia de que a esfera principal de atuação do príncipe das trevas não é apenas, como muitos pensam, a prostituição e o crime, mas principalmente no reino das religiões. Trata-se, pois, de uma batalha espiritual. E aí apenas um destaque para a definição de hermenêutica. Muitas pessoas não conhecem o significado do termo e a gente sempre procura introduzir algo que possa também trazer esse conhecimento. E aí no próximo slide tem aqui a definição de hermenêutica, você pode fazer uma pausa no vídeo e ler essa definição. Sendo assim, a gente fecha o primeiro tópico sempre perguntando: o objetivo foi alcançado? Se tiver alguma dúvida, dirimir essa dúvida e partir então para o próximo tópico. O tópico 2 vai falar sobre a dependência de Deus. E como eu disse no anterior, na prática esse tópico é um clareamento e ampliação do primeiro. Então cuidado com a repetição de ideias, porque aí você acaba perdendo tempo com coisas que você já disse no caso dos professores. Para os alunos é só um reforço e ampliação das ideias apresentadas no primeiro tópico. E aí vai falar sobre, primeiro, a dependência de Deus. O apóstolo emprega uma metáfora militar para explicar o que subjaz no mundo espiritual que não é
possível perceber na superfície. A presença de todas as mazelas na humanidade é real e indiscutível, mas a fonte de toda essa maldade, Paulo esclarece nessa seção. Não pode haver vitória sem ajuda divina, e é esse o apelo apostólico. Primeiro subtópico, somente pelo poder de Deus. Nenhum ser humano tem condições de, sozinho, enfrentar os demônios e sair vitorioso. Os demônios existem de fato, mas não passam de um inconveniente diante do poder de Jesus. São entidades destituídas de poder na presença do Senhor Jesus. No entanto, os humanos não podem desafiá-los com suas próprias forças. Segundo subtópico, o revestimento da completa armadura de Deus. Versículo 11. O verbo revestir é o mesmo que a Septuaginta usa para descrever o revestimento de Gideão pelo Espírito Santo. A metáfora toda a armadura de Deus significa que devemos usar todos os recursos espirituais que Deus nos dá. A armadura completa indica armas de defesa e armas de ataque, uma figura bem conhecida na época, visto que os soldados romanos estavam por toda a parte. E aí, esses recursos da armadura de Deus estão detalhados na próxima lição, a lição 9, como eu havia dito anteriormente. E o terceiro subtópico, os métodos do diabo. Paulo começa aqui a explicar a razão de o crente se fortalecer em Jesus e no seu poder e revestir-se de toda a armadura espiritual de Deus. A expressão astutas ciladas é metodeia, em grego, que só aparece uma vez no Novo Testamento e cuja ideia é de esperteza, artimanha, armadilha. O Senhor Jesus dá, pelo seu Espírito Santo, todos os recursos para o crente entender todas essas astúcias do inimigo. O conhecimento da força do maligno é uma poderosa arma tanto para ataque como para a defesa. E aí, mais uma vez, sem a necessidade de se prolongar ou de se repetir ideias, a gente faz a pergunta se o objetivo do tópico foi alcançado. Tendo dúvidas, né, dirime as dúvidas e parte para o tópico mais importante, que é o tópico de número 3, contra os poderes das trevas. E aí, primeiro subtópico, carne e sangue. O apóstolo começa apresentando a luta interna do cristão, porque não temos que lutar contra carne e sangue. O termo carne tem vários significados na Bíblia, mas a combinação carne e sangue, que só aparece 3 vezes no Novo Testamento, parece indicar um significado físico. Nesse caso, essa combinação diz respeito à pessoa, ser humano que pode ser ou o outro ou nós mesmos, em conflito interno, no sentido de a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Muito interessante essa abordagem de carne e sangue, porque a gente também pode entender de uma maneira mais ampla que o nosso ataque não tem que ser contra pessoas, por exemplo. Não temos que atingir pessoas para que os objetivos espirituais sejam alcançados. Mas não, pelo contrário, nós temos que atingir, claro, se submetendo a Deus, o inimigo, para que essas pessoas e nós sejamos libertos dos poderes das trevas. E aí o subtópico 2, os principados e potestades. Os dois termos aqui, contra os principados, contra as potestades, aparecem juntos pelo menos 10 vezes no Novo Testamento. Os principados, archai em grego, cuja ideia é primazia no poder, as potestades, exousiai, denotam liberdade para agir. O apóstolo Paulo emprega o termo tanto para os anjos como para os demônios, como a gente já viu em lição anterior, que também são termos intercambiáveis. Demônios também são considerados anjos, mas anjos caídos. E esses investidos de poder. Desse modo, a expressão refere-se a governos ou autoridades tanto na esfera terrestre como na espiritual. E aqui pode-se fazer lembrança das aulas em que nós falamos sobre
os anjos caídos, sobre a hierarquia que eles têm, sobre o principado deles conservado. Aquilo que a gente discutiu anteriormente pode até ser ecoado na aula, para se lembrar desse trecho, se isso for necessário. E aí a gente passa para o terceiro subtópico, que vai falar sobre os dominadores deste mundo tenebroso, que também acaba sendo uma reverberação do subtópico anterior, que diz o seguinte: a Arque emprega príncipes das trevas deste século, e a tradução brasileira cita governadores do mundo destas trevas. E a Nova Almeida Atualizada mantém as mesmas palavras da Ara, que a Almeida Revista é Atualizada. O termo grego mais usado para príncipe é archon, que aparece 37 vezes no Novo Testamento, traduzido também como governador, e é usado para se referir a Belzebu, príncipe dos demônios, para Satanás como príncipe deste mundo e ainda ao príncipe das potestades do ar. Mas aqui o apóstolo Paulo emprega um termo diferente, que é cosmocrator, senhor do mundo, de cosmos, mundo, e krateu, dominar. O uso plural mostra que Paulo não está se referindo ao próprio Satanás, mas às hostes dominantes do mundo das trevas. Então, esse tópico é uma ampliação do tópico anterior, e aí não vejo necessidade de se prolongar muito, questão que nós já trabalhamos em outras aulas. Então, o ideal aí é ler as referências, refletir sobre o que está escrito e fechar o terceiro subtópico. No quarto, ele vai falar sobre os lugares celestiais. O apóstolo acrescenta ainda contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Parece que aqui Paulo coloca todos esses anjos decaídos no mesmo bojo. A expressão lugares celestiais indicada aqui é intrigante. Essas palavras, ou regiões celestiais, aparecem em Efésios para designar o céu, onde Cristo está sentado à destra de Deus, onde os salvos estão com Cristo e onde habitam os anjos eleitos. Como podem essas hostes infernais estar nas regiões celestiais? Uma explicação convincente é que se trata da esfera espiritual invisível, em oposição ao mundo material. E aqui, irmãos, fica a minha objeção, porque invisível também é o céu onde Jesus está. Pelo menos essa é a minha maneira de analisar essa questão. A região do céu onde a habitação de Deus está também não é visível, coloquei invisível, mas também não é visível aos humanos. Também não é invisível aos humanos, digo, sim. Então, essa mesma região onde o inimigo e seus anjos estão, se ela é invisível aos seres humanos, a região onde Deus e os seus anjos estão também é invisível aos seres humanos. Então acaba sendo um mesmo lugar. A resposta, então, não é tão convincente assim, ok? E aí cabe um debate sobre essa questão aí em sala de aula. Tanto a região em que o inimigo está nos céus, quanto a região em que Deus está nos céus, é invisível aos seres humanos. Esta é a minha visão. E aí a gente fecha assim o último subtópico dessa lição, perguntando sempre se o objetivo foi alcançado. E aí a gente chega então na conclusão, que vai dizer o seguinte: com base nas palavras do apóstolo Paulo, ficamos sabendo de que existem diferentes classes de espíritos maus que são enumerados aqui como principados, potestades, príncipes das trevas, hostes espirituais da maldade. O universo é um campo de batalha e nisso não precisamos enfrentar apenas o ataque de outras pessoas, mas também as forças espirituais que se opõem a Deus e ao seu povo. Assim a gente conclui essa lição e a minha forma de pensar é a seguinte: a gente tem que ser o mais objetivo, específico possível na lição que a gente estuda, buscando sempre sintetizar o pensamento principal. Então, numa lição como essa, que ela pega um pouquinho de cada coisa que a gente já estudou e acrescenta alguma coisa a mais, não há necessidade de se prolongar muito a questão. E aí, por isso,
essa lição ficou um pouquinho mais resumida que as outras, e aí você pode trabalhar melhor as ideias que forem centrais para aquilo que você considera mais importante, você professor, né, para a sua sala de aula, e você aluno que está estudando através desse material. Então assim, eu espero ter contribuído mais uma vez com cada um de vocês. Peço aí que vocês sempre dê uma pausa no vídeo e dê um like, curte o vídeo, você que estiver assistindo no YouTube, porque isso ajuda a ranquear o vídeo e outras pessoas, quando buscarem por esse tipo de assunto, vão ver esse vídeo entre os primeiros. E aí vão ter a oportunidade também de receber esse material. Aí eu conto com o like de vocês que gostarem da videoaula. Então, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos juntos e na semana que vem nós nos vemos novamente. Desejo a todos uma excelente escola dominical no próximo domingo. Deus abençoe. Nos vemos na semana que vem, se Deus assim o permitir. Até lá.